Esse é o Estilo Possível, um podcast sobre moda, cultura, sociedade, comportamento. E eu sou Marina Santelena, apresentadora aqui do podcast. E hoje, nessa edição intermediária que demorou um pouquinho para chegar, vamos falar de Paris Fashion Week, vamos falar das marcas brasileiras que tiveram por lá. Vamos falar também das marcas que já são tradicionais ali no evento e tudo que elas lançaram nessa semana. Tem também as delegações olímpicas de vários países mostrando as roupas que foram criadas especialmente para elas usarem, para o pessoal das delegações usarem durante a abertura dos Jogos Olímpicos que acontece no próximo dia 26 de julho. E é claro, também vou comentar um pouco sobre a última edição do podcast, que teve a participação da Lela Brandão, para a gente tentar responder a pergunta: por que as roupas das mulheres ainda são pensadas por homens? Então roda a vinheta, vamos começar o programa de hoje. Bom, deixa eu começar com a Semana de Moda de Paris e falar das marcas brasileiras que tiveram por lá, né? Tem algumas iniciativas rolando. A Lela Brandão, que teve aqui no episódio anterior, ela teve por lá com a sua marca homônima, né, que também se chama Lela Brandão, junto com outras marcas brasileiras na Maison Guava. Para quem não sabe, a Maison Guava é uma loja incrível que tem lá em Paris, que vende várias peças exclusivas, várias collabs que rolam entre artistas e designers. Então, é muito legal que esteja acontecendo isso, né? A marca da Lela, que é a Lela Brandão, a Dodge Alfaiataria, que é do Juba, que faz uma alfaiataria incrível, uma alfaiataria brasileira super moderna, super atual. Quem não conhece, recomendo super conhecer a Dodge, porque é uma marca que tem um trabalho de muita qualidade e que tem uma moda atemporal e que merece muito estar lá na Semana de Moda de Paris, assim como a Lela, que tem as roupas super confortáveis, das quais a gente falou aqui no episódio anterior. E teve também a participação da Exclusivist, da Aged e da Strap Co, que são as outras marcas brasileiras que estão expondo as criações lá na Maison Guava. Estão expondo não, elas acabaram de expor ontem, na quinta-feira, dia 20 de junho. E isso é muito importante, porque a gente está falando de uma loja que é super hypada, que é sinônimo de moda, que fica no coração de Paris, que fica numa localização que é envolta de marcas de luxo, que respira moda. Então ter essas marcas brasileiras ali é super importante. Inclusive no final dos 2 dias de vendas, né, dessas marcas brasileiras lá na loja, na Guava, teve um show do Teto, que é um artista brasileiro. Então foi bem interessante para marcar esse convite, para marcar essa presença dessas lojas, dessas marcas brasileiras lá em Paris. Eu fico super feliz por ver marcas brasileiras como essas conquistando seu espaço aí na Semana de Moda de Paris, né? Um espaço internacional tão importante para a moda mundial. Esse apoio à moda brasileira é sempre importante para levar nossos criadores mais longe e também para gerar uma vontade de se criar mais e se criar coisas diferentes aqui no Brasil. E já que eu comecei falando de marcas brasileiras na Semana de Moda de Paris, vamos falar das marcas que estavam ali no calendário oficial, né? Vamos falar de um assunto que foi bem importante essa semana para o mundo da moda, que foi a ida do Alessandro Michele, que era o diretor criativo da Gucci, para a Maison Valentino. Essa é uma mudança que foi muito antecipada, muita gente ficou comentando para ver o que ele ia fazer na Valentino, se ele ia promover alguma mudança de estilo, né? Se ele ia se adequar, como que ele ia se adequar aos valores, ao estilo da marca. Faz mais ou menos 2 meses que ele tinha sido nomeado diretor criativo da Valentino. E aí ele não fez muito alarde, assim, né? Teve uma estreia discreta, digamos assim, porque ninguém sabia que ele ia apresentar essa coleção, uma coleção resort. Então a estreia dele estava marcada para setembro e ele já foi brincando, aí não foi um desfile. Ele lançou uma coleção com lookbook, então ninguém viu as peças físicas, né? Os editores de moda não viram, mas tem quase 300 fotos nesse lookbook, com 171 looks, tem muitos acessórios, tem muitos detalhes, muitas bolsas. Ele manteve o estilo dele, né? Bem
hippie, anos 70, mas respeitando algumas coisas da Valentino. Ele falou que usou muitas ideias do arquivo da Valentino, que é uma coisa que as marcas têm feito muito ultimamente para tentar beber nessa fonte, para tentar pegar o que é a linha condutora do estilo de uma maison, de uma marca, e adaptar para os seus novos diretores criativos adaptarem aí para uma nova versão, né, para esse mundo em que a gente vive cheio de referências. Então, ele trouxe muita coisa, mas eu acho que muito do mesmo, assim, ainda. Ele até bebeu um pouco na fonte do Valentino, usando, sabe aqueles looks dos anos 60? Tem uma coleção bem famosa dos anos 60 do Valentino, que tem muitas peças brancas. É uma coleção marcada por ter poucas cores, ou na verdade, pelo que o Valentino descrevia como uma coleção não colorida, né? Que foi um desfile que aconteceu na Sfilata Bianca lá em Roma em 68. Então tem algumas referências desse desfile na coleção do Alessandro Michele. Ele faz uma alfaiataria, umas peças, uns vestidos inspirados nesse momento. Mas são muitos looks, gente, né? Muita coisa. E tem muita coisa diferente também. Muita coisa com o DNA do próprio Alessandro Michele, né? Que ele funde aí ao Valentino. Então vamos ver como é que vai ser em setembro. Ele fez bem rápido aí essa coleção com muita coisa, precisava renovar e precisou entrar agora antes da data prevista. Então vamos ver como que as coisas vão se desenvolver, porque ele já chegando, assim, né? Já trouxe a sua estreia aí para ser avaliado pelos editores de moda, pelos críticos. Eu acho uma coleção bastante comercial e eu acho que ele traz muitos itens aí que vão vender, mas eu não sei até que ponto ele vai conseguir também desenvolver uma narrativa muito dele dentro da Valentino, porque o Alessandro Michele, ele é conhecido por romper uns padrões de gênero, né? Por ter feito isso na Gucci. Ele é um cara que estava na Gucci mostrando muito disso. Ele não fazia uma moda feminina ou masculina, ele fazia uma coisa que misturava tudo. Se você não lembra, pensa no Harry Styles, naquela fase que ele usava muita coisa da Gucci e que ele fazia essa mistura de peças femininas e masculinas no vestuário dele, né, no estilo dele. Então o Alessandro Michele, ele ficou conhecido por isso lá, ele ficou conhecido por ter um estilo muito próprio e por levar isso pra Gucci, e agora ele tá levando isso pra Valentino. Então tá tudo muito a cara dele, assim. Eu quero muito ver mais pra ver como é que ele vai conseguir misturar ainda mais o DNA da Valentino com o estilo dele. Teve também o desfile masculino da Louis Vuitton, que é sempre muito comentado, porque conta com o Pharrell Williams como diretor criativo. E essa é uma coleção na qual ele pensou muito sobre os tons de pele. Ele deu uma entrevista falando que faz um degradê do preto ao marrom escuro, ao marrom claro, bege, um pouquinho de cinza, então tem muitos tons neutros nessa coleção, e o Pharrell diz que é uma homenagem aos seres humanos. É uma coleção que tem mais ou menos 70 looks, todos eles vão fazendo esse degradê entre os tons mais escuros e os tons mais claros. Predominam as cores neutras, né? Tem muito preto, muito marrom, como eu falei agora há pouco. Mas também tem alguns pontos de cor, tem alguns looks mais rosados, tem um toque de azul, um pouquinho de verde, mas tudo muito salpicado ali nos acessórios, nas bolsas e uma ou outra estampa. Tem um casaco de pele também ali que tem um pouquinho de azul. Ele usa um pouco da ideia do camuflado que ele já usou antes, né? Tem um pouquinho do camuflado ainda nessas peças. Tem uma coisa muito que ele quer ser muito multicultural, então essa é a ideia dessa coleção, né? Até aproveitando esse gancho das Olimpíadas. Então tem imagens do planeta, tem uma coisa meio esportiva. Eu acho uma baita coleção de venda, assim, né? A Louis Vuitton tá apostando tudo em vendas e a chegada do Pharrell fez com que a marca crescesse bastante, alavancou aí as vendas da Louis Vuitton.
Tanto que a Louis Vuitton vendeu bastante, cresceu 9% em vendas no último trimestre do ano passado, e esse ano continua crescendo, né? O Pharrell é um cara que mostra muita atenção aos detalhes, então é uma coleção em que tudo foi pensado, né? Tudo foi bastante pensado. Ele fala muito do mundo, tanto que o desfile aconteceu na UNESCO House, então é um local de eventos da UNESCO. E isso é bem interessante porque já mostra a verdadeira intenção, né? A verdadeira ideia criativa por trás dessa coleção. Esse desfile da Louis Vuitton foi um dos que abriram ali. Ele abriu a Semana de Moda de Paris e mostrou essa celebração aí de vários tons de pele. Só que aí ontem, na quinta-feira, teve o desfile do Rick Owens, que foi incrível. Foi incrível, assim, uma coleção masculina, mas que também mexe com a questão dos gêneros, que tem muito uma questão que fala dos tempos atuais. E por que é um desfile que fala muito dos tempos atuais? É um desfile que fala de paz, também é um desfile que fala de multiculturalismo, como o Pharrell falou na coleção dele, modelos de vários tipos de corpos, vários tipos de tons de pele, para mostrar, para falar de uma coisa que a gente fala muito até aqui no podcast, que é da individualidade. A gente se veste muito para, paradoxalmente, a gente se vestir de um jeito individual, para a gente ser único, ter características exclusivas, como se a gente já não tivesse, né? Só que quando o Rick Owens traz todo mundo uniformizado, ele tá falando também de uma necessidade de apoio, uma necessidade de sociedade mesmo, dessa criação de uma sociedade em que a gente precisa se entender, a gente precisa se apoiar uns nos outros, contar mais com os outros, com essa vida em comunidade que já foi perdida há um tempo para quem mora em cidades grandes. Então foi um show muito emocionante, tem uma coreografia que fala disso, tem homens agitando uma bandeira branca, de mãos dadas, tem essa ideia do uniforme. E além disso, tem uma coisa muito, muito cinematográfica, né? O nome da coleção é Hollywood. Ele teve uma inspiração bastante forte do cinema, falou numa entrevista que se inspirou particularmente nos anos 30, cenários de Art Deco, preto e branco, então vários elementos que remetem aos filmes dessa época, mas também de uma forma muito louca, muito atual. Então tem o quê desses filmes recentes, tipo Duna, que tem essas roupas mais tipo túnica, assim, sabe? Tem uma coisa jornada do herói, mas em comunidade. E é muito louco que o Rick Owens, que é um cara que é conhecido por usar muito preto, né, fazer muitas roupas pretas, ele tem escolhido essa cor mais clara, ter ido todo mundo com tanto balançar a bandeira branca, quanto usar tons ali nesse uniforme off-white, ter uma coisa meio areia, assim. Foi muito interessante, porque imagina, se ficasse todo mundo de preto, ia aparecer um funeral, né? Então ele quis trazer essa coisa da esperança, da gente pensar em todas as guerras que estão acontecendo, me remete um pouco a isso, a esse momento do mundo em que a gente precisa de mais união, e ele representa isso na passarela dessa forma. Achei muito interessante. E teve também a coleção da The Row, né, a marca da Mary-Kate e Ashley Olsen, as irmãs Olsen, que sempre traz uma coisa mais minimalista, mas muito bem feita, um luxo muito bem feito. Então foi apresentada essa coleção por meio de um lookbook também, não foi um desfile. São roupas muito casuais, pelo lookbook da The Row, eu usaria praticamente todas as roupas, e são roupas também que podem se adaptar ao guarda-roupa masculino, ao guarda-roupa feminino. Foram quase 50 looks, foi 46 looks, que tem toda essa energia, tem todo esse ar super casual, mas incrível, assim, muito cool, muito bem feito, que tem um ar nova-iorquino, como elas têm, né? Dá pra você ver uma pessoa vestida com uma dessas peças da The Row em qualquer lugar do mundo, em qualquer ocasião.
Bom, mas já que a gente tá falando de Semana de Moda de Paris, vamos falar de outro evento que vai acontecer lá em Paris mês que vem, que são as Olimpíadas, né? Tinha muita gente falando, tava muito em alta esse papo sobre as delegações olímpicas, os uniformes que elas vão usar, né? As delegações de cada país precisam usar um traje especial para abertura e encerramento das Olimpíadas. E aí, conforme as delegações foram apresentando essas roupas, a internet foi comentando. Eu vi muita gente comentando pelo Twitter. As roupas do Brasil foram criadas pela Riachuelo. Tem uma coisa muito relaxada, tem sandália de dedo, tem detalhes também bem brasileiros. Elas foram feitas pelas bordadeiras do Rio Grande do Norte. E esses bordados, eles representam a fauna e a flora do país. Então tem uma jaqueta jeans que tem uma onça e algumas plantas bordadas nas costas. Toda a ideia é unir conforto dos atletas e a elegância, trazendo essa identidade nacional, né? Tem uns conjuntos esportivos. A saia rodada, que foi um item bem polêmico dessa coleção, muita gente não gostou, porque achou que tem uma pegada meio... como estavam falando na internet, que tem uma cara meio da moda modesta, assim, que muita gente não gosta e fala mal. Eu achei que essa saia... não por ela ser muito fechada, mas por ela ser de uma modelagem um tanto duvidosa, eu acho que ela poderia ser melhor. Mas o look masculino, ele tem uma pegada mais completa, digamos assim, sabe? Eu acho que a calça branca, a camiseta verde, a jaqueta jeans no look masculino funcionou melhor do que a saia. Então eu acho que a saia no look feminino ela poderia ter sido melhor trabalhada, talvez num tecido diferente. E a calça, se ela tivesse também sido melhor trabalhada, acho que poderia ser um pouco mais elevada em termos de moda, sabe? Eu acho que se fossem os dois de alfaiataria, teria sido uma grande mudança. A gente teve aí o pessoal da Riachuelo comentando, eu peguei uma entrevista que a Catiele Schroeder, diretora de marketing e comunicação da Riachuelo, deu, explicando que a ideia era trazer trajes descontraídos para a delegação brasileira e também trazer a questão da sustentabilidade em pauta, porque eles já reduzem, né, até 70% de água nos processos de lavagem das peças. Então ela falou um pouco sobre esses usos de iniciativas mais sustentáveis para fazer essas roupas. E aí, muita gente entrou na polêmica de ser bonito ou não, principalmente depois que países como os Estados Unidos apresentaram seus looks, né? Nos Estados Unidos tem um look assinado pelo Ralph Lauren, que é um estilista que já faz desde quando? 2010, se eu não me engano é 2010, as roupas da seleção... da delegação olímpica dos Estados Unidos. Então tem um look mais esportivo, que é um agasalho meio com uma pegada meio astronauta, meio NASA, tudo nas cores da bandeira dos Estados Unidos. E tem também uma outra ideia que é um blazer, né? Bem Ralph Lauren, bem dessas marcas que tem essa estética da bandeira americana, que é bem quadradão, bem alfaiataria, bem meio prep, assim, sabe? Aquela estética um pouco como se fosse um uniforme escolar. Tem essa pegada. Achei interessante, mas eu não achei incrível o dos Estados Unidos. Eu achei que foi bem... não surpreendeu em nada, assim. Teve do Canadá, feito pela Lululemon. A Lululemon é uma marca que ela é muito conhecida por ter essa pegada esportiva, athleisure, né? É muito uma marca de mãe dos anos 2000, que as yoga moms, assim, que ficavam em casa e malhavam e buscavam os filhos na escola. Então, a Lululemon tem essa pegada, mas eu acho que eles conseguiram trazer um frescor para o uniforme do Canadá, que trabalha bastante também as cores da bandeira do Canadá, o vermelho e o branco. Aquela folha que tem na bandeira também, ela está estampada nos uniformes da delegação canadense. Essa coleção também vai ser vendida nas lojas da Lululemon. Ela é basicamente esportiva, né? Bastante esportiva, ela não tem uma pegada mais elegante como o Brasil e como os Estados Unidos tentaram trazer. Então tem muita corta-vento, tem bermuda, tem legging, tem calça, uma calça de um tecido tecnológico.
tem muitas roupas nessa pegada bem esportiva, assim. Então, achei bem interessante. Tem duas roupas que se destacam mais, que são umas camisas que são em cores mais diferentes, né? Em preto, vermelho e azul, que saem um pouco das cores da bandeira. Mas eu acho que é uma coleção bem vendável, digamos assim, né? Bem comercial. O mais incrível para mim foi o do Haiti, né? O uniforme da delegação do Haiti traz referências às roupas tradicionais do país. Esse uniforme foi criado pela Stella Jean, que é uma estilista que é ítalo-haitiana, e ela se inspirou numa obra do pintor haitiano Philippe Dodard, que se chama Passagem. Então, entre as peças tem uma saia bem cheia, assim, uma saia com uma imagem, né, da arte desse artista, do Dodard, que eu falei agora há pouco, do Philippe Dodard. E tem uma camisa de cambraia, que ela é tecida como uma tradição lá no Haiti, de um algodão que é chamado algodão azul. Então, é uma herança ali bem tradicional do país. E tem também um blazer sem mangas, e desse blazer eu gostei do jeito que ele foi usado, porque ele é usado sobre uma camisa. Eu não gostei tanto como foi usado na delegação da França, que é a que eu vou falar logo a seguir, porque fica uma coisa, nesse do Haiti, fica uma coisa bem fashionista, junto com o uniforme dos homens, que tem uma versão da camisa guaiabeira, que é uma camisa muito usada ali na América Central, lá no Haiti, inclusive. Então é uma camisa muito tradicional dos homens locais. Quando eu estive em Cuba recentemente, eles também usam a guaiabeira lá. É uma camisa que tem botões no peito, assim, ela é mais quadrada do que os outros tipos de camisa. E o Haiti, ele é um país que tem uma história muito conturbada, de muita tragédia, de muita desgraça, assim, lá. Então, agora tá um momento político super complicado, super violento. E a estilista que criou essa coleção, a Jean, ela tinha uma missão, né? A Stella Jean tinha essa missão de mostrar mais do país, de trazer para o mundo como é viver no Haiti agora, né? Tem 15 atletas indo para as Olimpíadas de Paris e a ideia é que eles tenham o maior sucesso possível para chamar a atenção das causas, para chamar a atenção do que está acontecendo no país agora e que sempre aconteceu, mas que agora tem se tornado cada vez pior. Esses atletas vão para as Olimpíadas como um símbolo de esperança e de renovação, de uma possível renovação para o país, né? Então, já fica aqui o desejo de sorte para eles, de que eles consigam muitas medalhas, de que eles consigam chamar a atenção para o que está acontecendo por lá. Na delegação da França, a gente tem aqui uma história que o visual ele foi pensado por uma marca chamada Berluti, que é francesa, obviamente, faz parte do grupo LVMH e foi desenhada numa collab com a Karine Reutefeldt, que era a editora da Vogue Paris, foi por muito tempo, é uma persona muito conhecida no mundo da moda. Então, basicamente, é um smoking. Tem duas versões do smoking, um com mangas e outro sem mangas. Ali foi colocado nas mulheres esse smoking sem mangas, que eu achei bem feio. Achei que deixa um visual quadradão, assim, nas mulheres e não favorece nada. Mas a ideia era ter essa elegância temporal. E todo mundo que viu essa foto, para quem eu mostrei, falou, cara, parece uma companhia aérea, parece que eles estão indo voar e tem uma roupa especial ali, tem uns detalhes a camisa branca por baixo do smoking e alguns detalhes em vermelho na lapela, que também acho que não ajudaram muito, assim. É uma marca muito tradicional, essa casa francesa. A Berluti foi fundada em Paris em 1895. Então faz muito sentido ter esse uniforme feito por uma casa de moda tradicional francesa e por uma personalidade da moda francesa também, que é a Karine Reutefeldt. Mas que eu achei que podia ser bem melhor, eu achei super, assim, acho que por ser a França, por a gente ter acabado de falar de Semana de Moda de Paris, ainda ser um lugar que as pessoas têm toda essa mítica em volta da moda francesa, eu acho que, enfim, poderia ter uma coisa diferente. Eu achei do Haiti muito, muito mais interessante em termos de estilo.
Tem muitos outros uniformes de delegações que estão interessantes. Eu fiz uma thread lá no meu Twitter, no @santahelena. Se vocês quiserem ver foto de todos esses looks, eu coloquei lá no Twitter, tá lá marcado. Vai lá dar uma olhada, né? Da Suécia, que é feito pela Uniqlo. É bem esportivo e bem simples, como todas as coisas da Uniqlo, que é uma marca que tem esses atributos de simplicidade e durabilidade. Tem um outro que me marcou, que foi... que me marcou não, que tá entre eles, mas que não marcou tanto, que é o da Austrália. A Austrália também fez parceria com uma marca local. É um blazer verde, parece ser de linho, não sei exatamente se é de linho, mas também qualquer coisa. E um que me marcou muito foi de Taiwan. Gente, de Taiwan, vocês precisam ver, dá uma olhada nessa thread. É um visual de alfaiataria. Na verdade, é um blazer quadradão, assim, um paletó que tem vários botões, né? Aquele que tem os botões entrelaçados, assim, no meio. Esqueci o nome agora desse tipo de paletó, de jaqueta. Ele tem 6 botões, 3 de cada lado, e ele fecha na frente. Tem uma camisa que é super fechada, assim, com uma gola fechada até o pescoço. Tem elementos da cultura de Taiwan e ele foi criado por um designer chamado Justin Shu, que faz muito sucesso lá na Ásia. É um cara que tem uma pegada super forte de streetwear, então ele usou uma textura que eu achei bem legal assim no uniforme, que dá uma distinção. Ele não tem nada de esportivo, ele é bem formal, na verdade, para ser usado na abertura. E eu achei que foi um dos mais interessantes, assim, acho que capturou ali a atmosfera do país, mas também trouxe um frescor, trouxe uma coisa de novidade, né? Tem foco também na sustentabilidade, que nem eu falei daqui do uniforme do Brasil. Eles têm um tecido que usam os materiais que recuperam o carbono e capturam de volta da atmosfera. Tem toda uma tecnologia dessas no tecido que faz com que ele seja diferente, assim, que ele tenha essa tecnologia aí que recaptura o carbono que é emitido pelos atletas que usam. O Justin Shu deu uma entrevista e na entrevista parecia que ele estava um pouco preocupado que esse uniforme ficasse aquém das expectativas por se tratar de umas Olimpíadas que estão acontecendo na França, né, que tem todo esse histórico de moda que eu falei agora há pouco, mas não, né, eu acho que esse uniforme é muito superior ao da França. Depois, quando vocês derem uma olhada, comentem lá para me dizer o que vocês acham. E é isso sobre a Semana de Moda de Paris, sobre as Olimpíadas. Eu tô muito ansiosa para ver como é que vai ser, porque apesar de não me conectar tanto com os esportes fora dessa época, quando acontecem as Olimpíadas, eu viro a louca comentando tudo. Começo a assistir, vai ter breakdance nessa edição das Olimpíadas, eu quero muito ver, vai ter skate, vamos ver nossa delegação brilhar lá fora. E sobre o episódio da semana passada, que teve a Lela Brandão, da gente falando ali por que as roupas criadas por homens, né, ainda vestem a maioria das mulheres, eu queria muito saber a opinião de vocês, assim, sobre o episódio. Eu acho que tem tudo a ver com o cenário que a gente vive. A gente tem visto a extrema-direita crescer politicamente, se fortalecer pelo mundo, e eu acho que isso traz essa questão masculino-feminino, né? Os homens ainda querendo dominar os corpos das mulheres, seja pelas roupas, seja por leis, por uma política que é intragável. A gente teve no Brasil, na última semana, uma discussão muito forte também sobre a PL do aborto, que foi a Câmara discutindo aí um projeto de lei que prevê pena de homicídio simples para aborto que é feito depois de 22 semanas de gestação, e seja lá qual for o motivo, mesmo que a pessoa tenha sido violentada, ela seria enquadrada aí nesse crime. Então, é terrível. Eu já deixo aqui minha posição marcada contra, né? Vão se informar mais a respeito, não vou entrar aqui profundamente nesse tema. Recomendo ouvir o podcast Angu de Grilo, da Bela Reis e da Flávia Oliveira, sobre esse tema, porque elas se aprofundam muito. E eu acho que esse tema da semana passada, que eu discuti com a Lela, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Os homens continuam tentando controlar nossos corpos de qualquer jeito. Então, quando for se vestir,
quando você pensar no que é conforto para você, eu recomendo pensar bem, eu recomendo tentar entender por que uma coisa é confortável para você, você está usando ela por pressão de quem, é uma pressão estética. Isso que eu trago aqui no Estilo Possível para debater os grandes mitos da moda é para a gente também pensar de onde vêm nossos gostos. Por que eu gosto de uma coisa que eu gosto? Porque eu escolho aquela roupa na loja. Vai ter um episódio futuro que eu já gravei, que tá muito legal, que é um episódio com a Paula Majeste, CEO do grupo Globo Condé Nast, e a gente fala de quem que escolhe a roupa que a gente vai usar, né? Eu acho que tem muito a ver com essa discussão aí dos homens escolhendo as nossas roupas, mas também eu acho que pede uma reflexão maior pra gente tentar entender de onde vem esse gosto no final das contas. Será que é por uma coisa que está disponível no mercado? Será que é por uma pressão de padrão estético? Será que é por uma pressão do patriarcado mesmo, que diz que a gente tem que se vestir de um determinado jeito para, entre muitas aspas aqui, ser mais feminina, né? Para a gente ter essa cara mais de indefesa, para a gente estar mais à mercê dos homens mesmo. Então me deixou pensando bastante aí esse último episódio, espero que tenha te deixado pensando também. Compartilha esse podcast com quem você puder, se você gostou, vai lá, mostra para os seus amigos, mostra para sua família, porque você me ajuda muito divulgando. Então é isso, semana que vem tem mais, tem um episódio direto do estúdio com a participação da Manu Xavier. A gente vai falar sobre roupa e sucesso pessoal. Será que a roupa que a gente veste influencia nas nossas conquistas? Fica ligada aí que semana que vem tem Estilo Possível, tem mais episódios, tá bom? Beijinhos e até semana que vem.